com a Fernanda Gonçalves. Vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo um podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou a Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre a neurociência e os ambientes de trabalho disfuncionais. E hoje nós teremos um mega convidado. Mais uma vez, é muito legal poder receber o Adriano Freitas aqui. A gente já teve a oportunidade de gravar outros, e eu quero aproveitar para falar sobre a Marta de Juiz de Fora e o Bruno de Soropédica, que foram duas pessoas que mandaram mensagem aqui para a gente no podcast, falando que era para eu e o Adriano voltarmos a gravar um podcast juntos. Então, sintam-se honrados, Marta e Bruno, e obrigada por sempre estar incentivando a gente aqui nesse movimento do podcast. E aí eu vou pedir para o Adriano, né, se apresentar primeiro para a minha audiência, dizer que é verdadeiramente uma honra te receber novamente aqui. Então fique à vontade, Adriano Freitas. Olá a todos, meu nome, como ela falou, é Adriano Freitas. Eu também tenho um podcast através do programa Sustenta a Vida, ligado a neurociências. Tenho algumas especializações nessa área, que incluem transtornos de comportamento, cognitivos, neuropediatria, alguma coisa ligada a trabalho também. E eu estou aí a convite da Fernanda. Quem quiser depois achar que o assunto pode ser interessante, pode ser proveitoso, também fazer uma visitinha lá no meu podcast, eu vou apreciar muito. Com certeza. Como é que a gente já acha no seu podcast, Adriano? É só digitar lá no navegador podcast.adrianofreitas.com. Aí lá vai ter a lista de todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music. Aí a pessoa escolhe a plataforma preferida e é só clicar e vai ser direcionado para o canal. Ótimo! Já quero pedir aqui para você mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp DDD 22 992221003. É sempre muito legal receber a tua mensagem aqui e poder responder. E depois, vocês que vêm pedindo aí esse nosso encontro, aproveita para mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai ficar muito feliz de receber e saber o que vocês acharam do podcast. Bom, eu quero começar, Adriano, pedindo para você trazer aqui para a gente o que significa neurociências, né, para as pessoas poderem compreender melhor o que esse tema e essa ciência pode nos ajudar aí. Então, explica para a minha audiência o que é neurociências, e você pode até aproveitar e explicar como que você foi parar nessa área. Fale sobre isso, porque eu conheci o Adriano há muitos anos atrás, que estava na área de TI, gente. E aí depois eu descubro um novo Adriano com essa novidade. Então conta um pouquinho pra gente como é que aconteceu a neurociência na sua vida. Bom, vamos lá. Então, para entender, as neurociências, na verdade, se fala neurociência e tal, mas geralmente é no plural, neurociências. Porque, na verdade, é um conjunto de ciências que estudam a princípio, tá? A derivação dela da biologia vem do estudo do cérebro humano, que é um grande mistério para todo mundo. Só que, a partir do momento que começou-se a estudar o cérebro, né, tem aqueles desdobramentos, porque o cérebro comanda nosso corpo, comanda nossos comportamentos, nossos desejos, nossos sonhos, nossa memória. Então, tudo vem dele. Então, não teve como dissociar essas coisas. Então, a área foi ampliando, e hoje ela abarca questões ligadas ao comportamento, questões ligadas à saúde, questões ligadas a tomadas de decisão, no mundo corporativo e tudo, e ligadas a transtornos cognitivos e tudo. Ela foi se ampliando justamente por causa dessas ligações e dessas derivações que um assunto tinha em relação ao outro. Então, nesse conjunto de ciências,
você acaba tendo que estudar psicologia, neurologia, biologia, ou seja, o que vários profissionais estudam em separado, o profissional de neurociência tem que estudar junto, tem que estudar tudo. Ele é multidisciplinar, por regra, né? E é uma ciência formal. Isso significa que os conhecimentos da neurociência vêm de laboratório, vêm de estudos científicos protocolares, né, com todos os trâmites científicos, e quando algo chega a ser divulgado é porque, salvo se o profissional não for sério, é divulgado porque há uma comprovação científica daquilo. Então, isso é a neurociência. E realmente a minha área de formação básica é TI, como você falou, e eu cheguei na neurociência mais ou menos por acaso e ao mesmo tempo não por acaso. Por quê? Na área de TI existe hoje em dia muito falada inteligência artificial. E a inteligência artificial e outras técnicas são baseadas numa coisa chamada redes neurais, que são redes de computador e trabalhos em computador que simulam o cérebro, simulam a inteligência humana, né? Daí a inteligência artificial e tudo. E essas redes neurais são baseadas em estudos neurocientíficos, entende? Então eu já tenho uma ponte aí, já tinha um caminho. E além desse caminho, somado a isso, houveram algumas questões pessoais de saúde e tal, ligadas à área de neuro, e que eu acabei, pera lá, deixa eu estudar para entender isso. E acabei entrando para esse mundo e é um conhecimento que é meio fascinante. Então você acaba, a maioria das pessoas que começa a estudar se vicia e começa a querer saber mais e pesquisar mais, e aí foi. Muito legal, né? Muito interessante. Que bom, obrigada por compartilhar todo esse conteúdo e um pouco da sua história aqui com a gente. E hoje eu quero tocar, né, num passado recente nosso, né, que começou lá na pandemia, em 2020, onde nós tivemos que nos adaptar com uma nova realidade de trabalho. A grande maioria das empresas, né, colocaram seus colaboradores em home office, porque era como poderia funcionar naquela época, já que a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo. E quando terminou a pandemia, muitas empresas, né, voltaram para o trabalho presencial. Algumas ainda ficaram no esquema de híbrido, algumas têm home office 100%, mas nós tivemos boa parte das empresas que retomaram o trabalho presencial por N motivos. E me lembra muito, quando a gente fala de pandemia, Adriano, que a gente tinha muita reunião online, né? Parecia que tudo era motivo de reunião. E as pessoas levantaram muito isso na época, né? Esse cansaço extremo de ter reunião o tempo todo. Muitos colaboradores nem abriam mais o vídeo. Então, às vezes a pessoa estava lá até de pijama, né? Ou nem estava, porque como é que você vai saber se o vídeo não está aberto, né? Se a pessoa de fato está presente, assistindo. E naquela época, isso trouxe muito estresse, apesar da gente saber que o fato de estar em home office e ter uma certa liberdade, né, de horário e de produtividade, fazia com que o colaborador tivesse uma qualidade de vida melhor do que ele estava tendo anteriormente. E nesse ambiente de muito estresse, de muitas reuniões que são desnecessárias, porque tudo que a gente começa a entender, a compreender, o que é uma reunião desnecessária, na minha opinião? Uma reunião que se fala, ninguém chega a conclusão nenhuma, e daqui a pouco estão marcando a mesma reunião para o mesmo assunto e não sai do lugar, ou muitas vezes o assunto é esquecido, nunca mais tocam o assunto. E a gente sabe, né? Eu trabalho no corporativo, muitas vezes participo de situações como essas e que a gente precisa realmente mudar isso. Isso traz muito estresse, né? Porque é perda de tempo, perda de produtividade, isso começa a desanimar. E aí eu queria te perguntar como que a neurociência pode ajudar a gente nessas questões. Porque a gente pode ter estresses pontuais, né? Então eu posso estar num projeto que demanda um determinado tempo, então acaba ocupando, né, mais o meu tempo de vida com isso, mas eu sei que é pontual, que ele vai acabar, ele tem uma data para acabar, e aí a minha vida volta ao normal.
Mas quando a empresa mantém uma cultura onde esse estresse pontual passa a ser crônico, ou seja, as pessoas passam a viver isso todo dia, isso acaba trazendo muitas doenças, né, para as pessoas, para a organização de uma forma geral. Então, como que a neurociência pode nos ajudar nesse aspecto? Bom, na verdade é um assunto complexo para tratar em tão pouco tempo, mas o que as neurociências fazem? Como eu falei, é uma reunião de ciências, né? Inclui a psicologia, inclui a neuro, e nisso, enquanto psicólogos e terapeutas estão preocupados apenas com estresse e com comportamento, as neurociências, além disso, estão preocupadas com a causa disso, né? Que é a própria organização do trabalho, a organização do dia a dia, a rotina, como que se dá as tomadas de decisão até das chefias em relação aos colaboradores. Então, essa visão ampla acaba sendo muito proveitosa para as instituições, para as empresas, porque se elas souberem usar essas informações, elas vão traçar planos de trabalho e rotinas que se adequam ao que o mecanismo neurobiológico de cada um é capaz de suportar, é capaz de produzir, né? Não adianta você ter um cronograma, uma tarefa, um organograma de trabalho maravilhoso, lindo, filosófico, bonito, cheio de questões, de escapes, mas se aquilo ali não se encaixa como a nossa estrutura né? Então, se aquilo não se encaixa na nossa estrutura, por mais que seja bonito, as pessoas vão se sentir deslocadas naquilo e vão gerando esse estresse. Então, a neurociência ela atua nesse sentido das corporações, em ter o olhar para o dia a dia dos colaboradores, no sentido de cuidar do estresse, cuidar dos problemas que ocorrem com ele, mas também cuidar de tudo que está no entorno disso, né? Que é a própria organização da empresa, as tomadas de decisões, as chefias, as metodologias de trabalho, porque tem certas coisas que, assim, causam uma diferença muito grande de produtividade, uma mudança que muitas vezes é simples, mas que as pessoas muitas vezes não se atentam no dia a dia, né? Então é meio por aí, entendendo esse contexto todo, que vai desde a organização até o que está lá na ponta, que é o colaborador. É uma visão mais ampla do que simplesmente focar no colaborador, ou simplesmente focar no descanso, ou simplesmente focar na estrutura de trabalho. Beleza, Adriano. E eu acho legal a gente poder comentar aqui um pouco, né, sobre culturas muito arcaicas, né, de algumas empresas, ou às vezes nem é muito da empresa, mas a própria liderança, né, mantém posturas que acabam causando mais estresse, né? Então, uma liderança que tem a cultura do ponto batido, né? Por exemplo, a gente sabe, tá? Que existem funções que precisam entrar no horário e sair no horário. Um exemplo aqui, só para vocês conseguirem alcançar, né, o que eu quero colocar. Se eu tenho um comércio e eu tenho um horário para abrir e para fechar, eu preciso que o colaborador permaneça, né, ou os colaboradores permaneçam naquele horário para poder atender o público. É uma coisa muito específica. Diferente de um trabalho, muitas vezes, administrativo, que pode, né, ser pensado a nível de produtividade. Inclusive, quando a gente fala de home office, né, porque quando o home office veio, a pergunta que muitos gerentes faziam, muitos líderes, é como que a gente vai mensurar, a gente vai medir se esse povo está trabalhando ou está à toa em casa? Né? Essa foi uma da... E aí gera uma desconfiança, e isso é ruim, porque o colaborador que tem seriedade, né, se sente ofendido, aquele que também não está muito a fim de trabalhar vai na onda, faz parte, mas a liderança precisa aprender, né, a ter ferramentas para medir isso. Então, não medir a quantidade de horas que aquele colaborador trabalha, mas mensurar o resultado que ele está trazendo. Né? Ele foi contratado para quê? Como é que você vê isso, Adriano? Principalmente agora, nos tempos atuais, depois de pandemia, de tudo que a gente passou. Como é que você enxerga isso? É justamente o que você falou, né? Essa mentalidade de você ficar ali contando minutos para dar a hora de sair, contando minutos, né? Chegou 2 minutos atrasado, isso é um problema. Na verdade, isso é o tipo do estresse desnecessário,
para o colaborador, né? Porque eu garanto que se ele ficar 15 minutos depois do trabalho, 20 minutos, não vai ser dado nenhum benefício em detrimento ao atraso de 5 que ele teve, né? Então, assim, acaba gerando uma revolta, entre aspas, né? No sentido, assim, dele se sentir realmente incomodado com essa situação, e isso vai gerando pequenos estresses diários, que no final você tem um pequeno estresse aqui, um pequeno estresse lá, outro pequeno estresse, várias questões juntas formam um grande estresse, né? Então, se você consegue eliminar aqueles que são desnecessários como esse, você acaba no final tendo um volume a menos de estresse para aquele colaborador. E de fato, né, hoje em dia, você pensar que você ficar 1 minuto a mais, 2 minutos a mais vai fazer diferença no trabalho, cá para nós, todo mundo sabe que não é assim, né? Então, independente de ser à distância ou presencial, isso aí, os estudos já comprovam isso, você medir justamente como você falou, o que a pessoa produz é o que há, entendeu? Tanto em termos presenciais quanto em home office, mas desde que haja um plano de trabalho acordado e que seja claro, e que seja delineado, e que não deixe dúvidas quanto ao escopo, né? Quanto à área de atuação. Então não adianta você também querer cobrar uma produtividade se os dados necessários para fazer aquele trabalho não chegaram na mão da pessoa, né? Se a pessoa está se debatendo, tendo que discutir com outro porque não repassou coisa para ele. Então não é por aí. Eu acho que tudo parte de uma organização da própria empresa. A empresa tem que saber como lidar com as tarefas, como quebrar essas tarefas em pequenas tarefas e daí repassar isso num plano de trabalho. Eu diria que isso daí também, uma outra comprovação interessante, é assim, a produtividade, ela está atrelado à capacidade que você tem de focar na sua tarefa, na sua atividade, que você é capaz de se concentrar nela, de trabalhar nela. E a nossa capacidade atencional, ela só processa uma coisa de cada vez, por mais que as pessoas achem que não. Né? A pessoa, mas eu escuto música, estou cantando e ao mesmo tempo estou escrevendo. Não está fazendo tudo ao mesmo tempo, não. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele fica alternando entre as tarefas de uma forma muito rápida, que muitas vezes dá a sensação de que você está fazendo mais de uma coisa, mas não está. E essa capacidade atencional, ela é limitada. Então, vamos considerar aí uma pizza. Eu tenho uma pizza de capacidade de prestar atenção. Quanto mais coisas simultâneas eu tenho para me preocupar ou para fazer, mais ele vai ter que fatiar essa pizza, dividindo entre todas essas tarefas, esses estímulos. O que vai acontecer? As fatias vão ficar pequenas. Então, a tua capacidade de prestar atenção e de atuar eficientemente em cada atividade vai ficar mínima. Então, eu percebo assim, muitos planos de trabalho, muitas coisas, que a pessoa passa um tarefão para o colaborador, mas aquele tarefão está subdividido em diversas outras tarefas, que juntas formam esse tarefão, né? Isso acontece algumas vezes, eu diria que até a boa parte das vezes. E por mais que ele faça uma de cada vez e se organize para isso, mas a cabeça dele já vai estar preocupado lá com a entrega do tarefão. E sempre pensando nisso tudo. O simples fato de se preocupar e de pensar em tudo que ele tem para fazer já toma fatias dessa capacidade atencional dele, certo? Então, é outra perda de produtividade desnecessária, porque ele fica perdendo fatias de processamento com coisas que ele está só preocupado, que ele está só pensando no que ele tem para fazer, ele não está efetivamente fazendo ainda, né? Então, o que a gente aconselha, aí é que entra a consultoria de neurociência numa empresa, por exemplo, é você orientar de forma que você tem um tarefão, as chefias ou as pessoas responsáveis quebrem esse tarefão em pequenas tarefas. E essas tarefas sejam colocadas de uma forma clara, numa organização de trabalho, num cronograma de trabalho, onde ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar e que dia ele tem que entregar.
A partir do momento que aquela pequena tarefa foi feita, uma outra pequena tarefa ele sabe que vem em seguida. E por aí vai. No final, ele juntando tudo fez o tarefão. Só que ele vai ser muito mais eficiente porque ele está focado e preocupado com uma tarefa de cada vez em uma tarefa pequena, que não vai tomar a preocupação dele, que não vai tomar o desvio de atenção dele. E aí, quanto menos coisas para se preocupar ao mesmo tempo, as fatias da pizza ficam maiores. Então, a eficiência e a capacidade atencional também fica maior. Muito interessante. Eu já ia te pedir para trazer, de alguma forma, algo prático, né, que a gente pudesse entender essa consultoria de neurociências. Então, assim, muito legal você ter trazido esse exemplo. E aí, gente, já fica aqui, né, essa baita dica que o Adriano deixou, né? Você na condição de liderança, você na condição, às vezes você não é líder, mas você recebeu aí um trabalho enorme, né? Então, mas o seu líder não conhece neurociências, não sabe de nada, tá um pouco atrasado, sabe? Então, de repente, você pode, ao invés de acionar, né, a pizza aí que o Adriano falou que a gente acaba dividindo, não tem jeito, né? E pensando em tudo e se preocupando com coisas que nem aconteceram ainda, é você tentar fatiar isso e ir fazendo por etapa, né, Adriano? A gente pode dar um exemplo muito comum quando a gente termina a faculdade e vai ter que entregar o projeto, né? Às vezes a gente fica naquele sofrimento todo e é interessante pensar sobre isso. Então, o quanto que essa dica é valiosa para a nossa vida de uma forma geral, né? Às vezes você tem um projeto grande, você fica pensando no todo, em como vai ser aquilo, ao invés de qual é a primeira etapa, quanto tempo eu vou levar, como é que eu vou entregar isso, como que vai ser, e de coisas assim, banais do dia a dia. Por exemplo, você vai fazer uma mudança de uma casa para outra, né? Como que você vai organizar isso? Isso é muito legal, porque, gente, a gente precisa aprender, né? Eu diria, desaprender a ser aquela pessoa multitarefas que acredita que acha que está fazendo tudo ao mesmo tempo. A Adriana já falou que não é possível, você só acha. E aí, nessa confusão toda, você não faz nada direito. Se eu tiver errado aqui, você me corrige, tá, Adriano? Aí você não faz nada direito, você não presta atenção no que você está fazendo e o seu nível de estresse aumenta porque, com certeza, você vai ter uma autocobrança muito maior sobre você. Pô, antigamente eu dava conta disso, tirava de letra, agora eu não consigo fazer mais nada. E a gente percebe, né, Adriano, ao longo do tempo, que o número de informações que a gente tem hoje, né, é completamente diferente de 15 anos atrás, né, de 2 décadas. Era muito mais fácil a gente conseguir administrar porque demorava para chegar, né? E hoje não, hoje a gente tem tudo à palma da mão, então o tempo todo a gente vem com essa autocobrança de que a gente não está dando conta das coisas e que a gente está ficando para trás. Então, obrigada por trazer isso para a gente, isso foi, acho que, muito importante. Eu só queria fazer uma complementaçãozinha, só para as pessoas entenderem uma coisa. Quando eu dei esse exemplo da fatia de pizza, né, ele é real. E as pessoas têm que ter a consciência, essa pizza toda seria a nossa capacidade de agir, de processar, e de raciocinar, e de pensar, de tudo. A nossa capacidade de fazer algo. Não importa o quê. E elas têm que entender que eu fazer uma atividade vai roubar uma fatia de pizza, eu fazer determinada atividade, da mesma forma que eu pensar em outra. Então, eu fazer ou não, eu vou perder o mesmo tamanho de pizza, tá? Então, você ter essas preocupações com todo, você ter esse estresse com todo, você está preocupada, por mais que você esteja focada numa atividade aqui, mas de vez em quando você dá uma pensadinha na próxima, essa pensadinha na próxima já foi uma fatia de pizza embora. E aí, nesse todo, outra coisa que devemos considerar é o seguinte, essas fatias que são roubadas pelas nossas preocupações, pensamentos antecipados, né, ansiedade, tudo, essas fatias, elas são pro lixo. São fatias de pizza que a gente não come, porque a gente faz uso daquela capacidade atencional e aquele uso não gera resultado. Que você pensar no projeto todo, se preocupar com ele, não vai produzir nada, vai produzir a hora que você pôr a mão na massa e fizer, né?
Então, as pessoas têm em mente assim, não, mas se eu passar 4 atividades para ele e ele demorar 4 dias, vai ser a mesma coisa que eu passar 4 atividades separadas com um dia cada uma. Não. O cálculo não é bem esse. Porque ao passar as 4 de uma vez, ele vai ter essas perdas de fatia, o que vai reduzir a eficiência dele e no final ele não vai dar conta de fazer em 4 dias, mesmo sendo 4 tarefas. Enquanto que se você passar uma a uma, ele vai dar conta, muitas vezes, né? Então, a relação não é direta, só para deixar claro, tá? Não é um cálculo direto. Por isso é que é muito importante fragmentar as atividades. Adriano, por que a gente tem esse hábito, né, de estar sempre preocupado com o futuro o tempo todo? Né? Você falou, muito interessante esse exemplo que você deu, né? É melhor você dar, então, uma tarefa por dia do que dar as 4 e falar que a pessoa tem 4 dias de prazo. Por que a gente vai para esse lugar? Por que a gente não consegue administrar isso com a mesma eficiência que se fosse uma tarefa por dia? É simples de falar, mas difícil de resolver. Que é o seguinte, aí vem uma questão instintiva de evolução humana, desde o tempo das cavernas e tudo, que é o seguinte, o humano ele sempre teve a consciência e a preocupação de que no futuro ele precisa ter uma situação garantida, vamos dizer, ele tem que garantir o futuro. Na época das cavernas, né, a preocupação era caçar para ter alimento, era ter uma caverna, um abrigo para o frio, né? Então, ele sempre pensava à frente para que pudesse se proteger. E aí as coisas mudaram, o mundo evoluiu e a gente continua com esta tendência de pensar à frente no sentido de que a gente não quer ter problemas no futuro. Na verdade, tudo se resume a isso, né? O nosso cérebro não quer ter problema, ele quer ter situações previsíveis. O cérebro gosta de previsibilidade, de hábitos. Ele não gosta de surpresas inesperadas. Todo mundo sabe disso, né? É uma coisa que pega todo mundo de surpresa. E justamente em busca dessa estabilidade, dessa previsibilidade, é muito ruim você saber que você tem um tarefão, mas que você não sabe se vai dar conta, você não sabe se o chefe vai gostar, você não sabe se as exigências da empresa vão ser atendidas com aquilo. Então, são interrogações que causam incertezas do futuro. E essas incertezas do futuro, o cérebro odeia, então ele fica tentando a todo instante pensar naquilo no intuito de tentar tornar aquilo mais simples de entender, mais simples de digerir, ou tentar achar alguma saída mais prática. Então isso aí vai ser uma questão até instintiva humana. Mas existem aí, né, não vou dizer que é bem um treinamento, né, mas existe como você se habituar a quebrar um pouco esse ciclo, né? Não é que você vai deixar de se preocupar com o futuro, porque isso instintivamente faz parte do humano, você não vai. Mas o que você pode é, de repente, oferecer menos fatias de pizza para eles, para isso, né? Então, as pessoas que têm um controle um pouco maior disso, elas mesmo tendo as atividades grandes, tendo várias atividades a fazer simultâneas, elas vão conseguir se preocupar na hora certa com as coisas certas e fazer as coisas certas. Se eu estou focado numa atividade, eu tenho que fazer, eu tenho uma outra para a semana que vem, eu simplesmente não pensar naquilo. Não é simples para muitas pessoas, mas é o caminho. Muito legal. Então, não é porque não é simples que a gente não possa estimular isso no nosso dia a dia, né? Mas é uma tarefa de disciplina, né? E eu vejo muitas pessoas, a gente usa muito o termo, né, procrastinando, né, enrolando para entregar a atividade, porque vai para esse lugar, né, da preocupação, do não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir fazer, e não começa, né, não começa para poder sentir se vai ter dificuldade ou não na prática, porque uma coisa é na nossa cabeça, uma coisa é na planilha de Excel, né, e outra coisa é quando a gente começa efetivamente a fazer o trabalho e entender se a gente vai conseguir entregar a demanda naquele prazo ou não. E é claro que a gente conta, né, com lideranças, com gestores flexíveis que possam entender que nem sempre o que está lá no papel de prazo
de fato ocorre daquele jeito, porque o papel aceita tudo. E aí a gente vai para a prática, né, e acontecem coisas que não estão lá naquele papel, que não foram planejadas, né, e a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Tem mais alguma dica prática que você pudesse falar dessa consultoria de neurociências para empresas, alguma coisa que você lembre aqui? Porque assim, é uma área que ela não traz fórmula mágica, né? Inclusive, eu deixo isso claro aqui porque virou de um tempo para cá, não sei se vocês, o seu público tem esse contato, mas de um certo tempo para cá virou meio modinha falar neurociência, neuro isso, neuro aquilo, neuromarketing, neuro não sei o que, neuro aquilo. Virou uma modinha colocar neurociência em tudo, mas se alguém te apresenta um conceito de neurociência como uma fórmula mágica, como uma tarefa mágica, com uma coisa que, se seguido, vai resolver, ele está meio que te enganando, né? Salvo quando são dicas que eu falei aqui, porque a gente está se baseando num conhecimento dessa questão da capacidade atencional e tudo nessa dica. Agora, eu não posso dizer que a mesma forma de dividir tarefas de uma empresa X vai ser igual para a empresa Y, porque elas têm mecanismos diferentes, chefias diferentes, preocupações diferentes. E aí, as neurociências, elas precisam, como são áreas científicas, elas precisam comprovar as coisas para, em cima dessa comprovação, ver o que é mais eficaz e apresentar como solução. Então, por isso que é meio complicado você dar essas fórmulas mágicas, porque nem sempre se aplica a todo mundo. O que funciona muito bem para mim pode não funcionar para você. E aí, realmente, a gente precisa entender assim, o ambiente, entender as pessoas, conversar com tudo, para, em cima disso, traçar um plano de ação para aquela corporação específica, né? Então, a dica que eu dou é essa: quem tiver interesse e quiser estudar um pouco o assunto, é fascinante, tem muita coisa assim absurdamente fantástica, porém, muitas vão depender desse estudo prévio, né? E que aí fica difícil. Mas, para não dizer que eu não dei mais nenhuma dica, né? Uma coisa importante, eu acho que eu já até falei isso da outra vez, mas ressalto aqui, né? A nossa parte cognitiva, ela está muito atrelada às nossas memórias. Então, vai um outro conhecimento carregado de uma dica aí. Tudo que a gente faz, por mais que a gente ache que não, a gente está trabalhando memórias. O nosso processo de tomada de decisão, quando eu tenho que decidir, eu faço isso ou faço aquilo, o cérebro, ele vai, nas nossas vivências, experiências, nas memórias que nós armazenamos, ele vai lá buscar tudo que a gente tem de vivência. Com base nessas vivências, ele tenta ver qual que mais se aproxima com aquela situação que eu estou tomando decisão, o que mais é similar de alguma forma, e a partir daí ele nos ajuda a tomar essa decisão, ele nos impulsiona a tomar essa decisão, mas sempre baseado no que a gente já viveu em termos de experiência, de conhecimento, de tudo. Então, tudo é muito baseado nas nossas memórias, as decisões, as coisas, as próprias atividades que a gente tem que desenvolver, né? E essa memória, ela, para ser cultivada, a gente precisa dormir bem, né? Então, assim, as memórias e até toda essa bagagem de processos decisórios, elas surgem em dada fase do sono, que é a fase 5, que a gente chama, né? Tem aquela fase 1, 2, 3, que é aí a fase REM, que todo mundo escuta falar, né? Fase REM. Nessa tal fase REM é que as memórias são arrumadas no nosso cérebro, né? A gente tem uma área do cérebro chamada neocórtex. É nessa fase REM que o neocórtex organiza tudo pra gente. Então, se a gente toma remédio para dormir, se a gente tem um sono completamente desregulado, se a gente tem uma vida muito boêmia, o que vai acontecer é que a gente não vai ter essas memórias organizadas como deveria. E nossos processos decisórios, as nossas ações que dependem de decisões, elas vão ser muito prejudicadas em função disso. Lembrando que quando eu falo de dormir bem e não ser boêmio,
eu tenho que dizer o seguinte, aquele conceito de todo mundo tem que dormir 8 horas, todo mundo tem que dormir antes das 10, duas informações furadas que até hoje muitos médicos continuam replicando. Já se sabe que não é isso. A população está dividida em diversos grupos. Algumas pessoas têm a necessidade de dormir cedo, outras, pelo contrário, elas só vão ter produtividade se elas dormirem muito tarde. Por acaso é o meu caso. Se eu dormir cedo todo dia, eu não produzo. Eu tenho que dormir muito tarde, sempre muito tarde. 3 horas da manhã para mim é cedo. Então, mas isso não quer dizer que eu seja insone. Significa que eu estou num grupo de que precisa dormir mais tarde, ponto. É uma condição física da pessoa. E a pessoa precisa entender isso. Da mesma forma, a quantidade de sono. Todo mundo, porque eu tenho que tomar remedinho para dormir, porque eu durmo 6 horas e não consigo dormir mais, eu durmo 5 horas. Errado. Ela pode estar no grupo que se contenta com 5 horas e meia, 6. Existe esse grupo. Existe um grupo chamado pequenos dormidores que dorme pouco. E aí, as pessoas muitas vezes no desespero de querer seguir aquela a fórmula mágica de 8 horas dormir cedo, acaba tomando remédios para dormir, que a gente chama os benzodiazepínicos, que fazem um estrago na vida da pessoa a longo prazo, a médio e longo prazo, e inclusive já prejudicam imediatamente essa capacidade, essa produtividade no trabalho. Então a dica que eu dou, cuidem do sono, né? Se não dormiu nada, mas no outro dia não está com enxaqueca, está acordando bem, beleza, é a tua forma de lidar com o sono, vai nela, entendeu? E é por aí, cuide do sono dessa forma, produza, e outra coisa importante, leia muito, né? Porque a leitura não é só leitura técnica, não é só leitura de ajuda, disso, daquilo. Leituras de romance mesmo, de histórias, de ficção, elas são fantásticas para aumentar nosso arquivo para as tomadas de decisão. Então, quem mais lê tem mais eficiência nas tomadas de decisão. Então, já passei 2 dicas aí de... Eu falei demais, mas dei a dica. Eu já posso dizer que eu sou uma grande dormidora, que eu adoro dormir cedo. Gente, olha, como dizem, quem me conhece, Fernanda dorme com as galinhas, e só se tiver alguma coisa muito interessante, sabe, que sustente isso. Então eu tenho que estar numa aula muito boa, eu tenho que estar vendo alguma coisa que para mim é muito interessante para não vir esse sono, né? E assim, quando bate eu não tenho nada para fazer, eu vou para a cama e vou dormir, porque eu sei que é a melhor coisa que eu posso fazer. E é muito legal você trazer isso, né? Porque realmente, como eu falei, a gente tem muita informação hoje. Mas, gente, tem muita fake news. Tem muita coisa que só vem mais para confundir do que para ajudar a gente a viver cada vez melhor nos dias de hoje. Adriano, quero mega te agradecer por esses minutos aí do teu tempo de contribuir aqui com o meu podcast. Vou pedir para você se despedir e deixar aí os seus contatos, né, para o pessoal te encontrar aí nas redes sociais. E também volta a falar do seu podcast aí, do endereço, para as pessoas também poderem te seguir aí no seu podcast sobre neurociência. Ok, com relação ao podcast, ele tem um pouquinho mais de idade do que o da Fernanda, que começou um pouquinho antes, mas não é tanto assim, então já passou dos 200 episódios também no ar em todas as plataformas. E o curioso é que nesses 200 e poucos episódios não tem nenhum com assunto repetido, né? A gente vai buscando diversificar esses assuntos, então a cada episódio, ora fala de saúde, ora fala de comportamento, ora fala de tomadas de decisão, de trabalho, ora dá dicas, ora dá opiniões, mas sempre buscando trazer coisas novas a cada episódio, justamente para que vá formando um acervo de conhecimento para aqueles que tiverem interesse podem a qualquer momento ir lá e consultar o assunto que interessar. Então eu convido a todos aqueles que tiveram uma provinha nesse podcast e ficaram de repente interessados, querem conhecer um pouco mais da área, dos outros ramos ligados a essa área, que faça uma visitinha lá no canal e também mande uma mensagem, como a Fernanda sempre diz, né?
Então é podcast.adrianofreitas.com. E se alguém quiser saber um pouco sobre minha vida profissional, projetos que eu desenvolvo e questões ligadas a mim, e até ter trechos de aulas de neurociência, de palestras, visita meu site, que lá tem esses materiais e tem bastante informação minha e de projetos também. É www.adrianofreitas.com. Certo, eu te agradeço aí pelo convite e vamos seguindo aí, vamos embora seguindo esse podcast que tá uma maravilha. Com certeza, gente. Então, bora seguir o Adriano, bora acessar o site dele, tá bom? Para que vocês tenham mais informações. E a gente tá aqui sempre trocando. O Adriano é um grande incentivador, né? É por causa dele, ele é o real culpado de eu já estar nesses 200 e poucos podcasts aqui. Ele que me incentivou, ele que me encorajou. Então, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, meu muito obrigada por você acreditar no meu trabalho. E obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, podendo compartilhar o seu conhecimento da área. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a neurociência e os ambientes de trabalho disfuncionais, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, por favor envie para o nosso WhatsApp DDD 22 992221003, colocando na mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com. No podcast sobre liderança e aprender, com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.